E aí, tudo beleza? Ander aqui e falando contigo nesse vídeo sobre autossuficiência. Deixa eu compartilhar com você rapidamente o grande problema que é a autossuficiência na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer ser humano, na realidade. E principalmente se você é um cristão, se você tem fé em Deus. A autossuficiência é um negócio muito pregado hoje, se a gente pode usar esse termo, né? Muito falado, faz parte já da nossa cultura. As crianças são ensinadas desde pequenas a serem autossuficientes. Os adolescentes querem ser, os adultos, eles quando entram em relacionamentos ou eles estão vivendo em algum tipo de comunidade, círculo social, todos falam sobre autossuficiência. Isso é pregado, isso é valorizado, isso é incentivado porque o ser humano, ele precisa ser autossuficiente. É isso que as pessoas falam, é isso que hoje se fala. E o grande problema da autossuficiência é que ela destrói a sua vida. O grande problema da autossuficiência é que a verdade mesmo que a autossuficiência é uma doença. Por quê? Porque quando nós falamos que nós somos autossuficientes, nós estamos dizendo que nós nos bastamos. Só que na realidade nós não nos bastamos. Sendo por um sentido biológico, nós fomos criados para viver em comunidade. Seja no sentido familiar, nós fomos criados para viver uma família onde há uma dependência mútua. Quando há um casal, uma família que vive uma autossuficiência, aparece um problemão. Por quê? Porque cada um vive a sua vida. São casados, uma família, mas cada um vive a sua própria vida. Mas a autossuficiência faz parte da maturidade. Não. Saber o que precisa ser feito e qual é a sua responsabilidade faz parte da maturidade. Agora, a autossuficiência não é isso. A autossuficiência é dizer, eu não preciso de ninguém. E quando nós dizemos, eu não preciso de ninguém, eu me basto, nós erguemos um muro. E nós passamos a viver, mesmo no meio de uma multidão, uma vida isolada. E hoje os cristãos, falando com cristãos aqui, eles acabam vivendo assim. E quando eles vão para um relacionamento com Deus, acontece o grande problema da autossuficiência, que é, eu chego para Deus, eu peço algo para Deus, mas eu falo assim, não, mas eu me basto. O meu relacionamento com Deus, eu posso pedir alguma coisa, mas eu sei que eu me basto. Só que é uma grande mentira. A autossuficiência é uma mentira. A autossuficiência é um engodo. A autossuficiência é um pecado. Porque quando Deus nos cria, Ele nos cria para sermos dependentes dEle e codependentes dos outros. Deus não nos criou para sermos autossuficientes, Deus nos criou para sermos governantes ou governadores, ou pessoas que exercem um tipo de influência, de liderança. Mas se eu sou líder de algo, não quer dizer que eu sou autossuficiente. Quer dizer que eu estou com uma responsabilidade, quer dizer que eu tenho algo na minha vida e isso vai me fazer, então, ter aí um maior compromisso e uma maior responsabilidade com as outras pessoas. Agora, se eu acho que eu sou autossuficiente, eu não lidero os outros, eu digo, eu me basto, eu preciso só me liderar. Eu não conquisto para os outros, eu só conquisto para mim. E o grande problema hoje da humanidade é o ego. O ego. Ryan Holiday tem um livro que fala o ego é seu inimigo. Ele fala sobre isso. A autossuficiência está baseada no ego. E o grande problema é que dentro das igrejas hoje, dentro da fé cristã, o ego está sendo aplaudido. O ego está sendo valorizado, o ego está sendo motivado. E o ego é o inimigo do evangelho. O ego é o inimigo da mensagem de Cristo. Então o que acontece nisso? Há uma confusão dentro da cabeça dos cristãos hoje, na nossa atualidade, porque há uma mistura de verdades que não são verdades, são infundadas e são mentiras, então a gente pode dizer isso, dizendo várias teorias, várias coisas, enquanto a mensagem da palavra, a mensagem que é o norte da nossa vida e da nossa fé, é que nós somos dependentes de Deus e dependentes uns dos outros. E quando nós vivemos assim, então nós vamos desfrutar de Deus. Se tu parar e analisar desde Gênesis, capítulo por capítulo da Bíblia, versículo por versículo, você vai entender que Deus está dizendo, você precisa depender de mim, você precisa confiar em mim, você precisa depender totalmente de mim.
Não quer dizer que agora a gente vai fazer uma oração e não vamos fazer mais nada. Você vai fazer uma prece. Muitos chamam isso, né? Você vai fazer uma prece e não vai fazer mais nada. Não, você vai fazer a sua parte porque você tem uma responsabilidade de liderar, de fazer e acontecer. Mas mesmo que nós tenhamos uma responsabilidade, o meu discurso não vai ser autossuficiência. Vai ser eu tenho uma responsabilidade, mas Deus capacita. Vai ser eu tenho responsabilidade, mas eu estou em codependência com a minha família. E quando a gente vai desfrutando e vai vivendo disso, a gente vai sempre ter um embate. Que a autossuficiência, ela sempre vai ir contra a nossa fé, direto ou indiretamente. A autossuficiência vai sempre contra os nossos relacionamentos. E o grande problema é que, por não entender isso, nós acabamos levantando uma bandeira e dizendo, não, eu não sou dependente de ninguém, eu sou autossuficiente. E isso é a nossa maior destruição. E a humanidade caminha por coisas terríveis, momentos terríveis, por causa disso. E quem sabe a sua vida hoje, meu amigo, minha amiga, está assim. Por quê? Porque você tomou uma bandeira que não é uma verdade. Você está lá vivendo a sua vida de um jeito que não é a verdadeira. E não é a verdade que você deseja. Ah, não, mas essa é a minha verdade. Então, beleza. Então, você não vai mais crer em Deus, você não vai crer mais em instituição da família, você não vai crer mais na comunidade de amigos que você tem. Porque tudo isso está baseado na dependência e na codependência, não na autossuficiência. E aí você vai viver o cristianismo, você vai falar que vai viver uma vida abundante, e acontece o seguinte: você está lá exercendo a sua fé, você participa até de uma comunidade de fé, você está ali orando e tal, mas as coisas parecem que não vão. E não vão acontecer, porque o ego está sendo o seu inimigo. Porque a autossuficiência está amarrando você. Porque se você age de acordo com os princípios e as verdades da autossuficiência, tudo que você vai fazer vai contra a palavra de Deus. E o que a gente mais vê hoje é isso. Pessoas que, beleza, não, eu creio em Deus, mas eu vivo a vida do meu jeito. Você não crê em Deus, então. Uma vida abundante é quando eu entendo quem Deus é, eu entendo qual é o meu papel, eu entendo como eu devo viver, e assim eu vivo. Grande parte hoje até dos coaches cristãos, dos gurus cristãos, estão ensinando coisa errada. Por quê? Porque eles acham que usando coisas de PNL, nada contra, usando técnicas de coach, nada contra, eles vão conseguir modelar as pessoas de acordo com o que eles acham que deve ser. Quando eu falo que eu fui criado na palavra de Deus para governar, não quer dizer que eu não vou depender de ninguém. Ah, não preciso de ninguém, eu governo. Não, na realidade, o nosso governo é em codependência, porque eu não estou governando sozinho, eu estou governando com outras pessoas. Aí o apóstolo Paulo, o famoso Paulo, e ele fala o seguinte, aí, vocês, falando da igreja, tá? Falando da igreja aqui, ele fala, vocês são como um corpo, partes. Um depende do outro, um precisa do outro. Tudo que Deus criou, Ele criou no mesmo princípio, no mesmo propósito. Dependência a Ele e codependência com as pessoas. A autossuficiência está te matando. Você está se sentindo sozinho, isolado, emocionalmente frágil. Você não tem experiências reais com Deus, porque você não consegue depender dEle. E a dependência leva a gente a experimentar coisas sobrenaturais. E aí o que eu falo aqui, você vai me ouvir falar muito mais sobre vida abundante. A dependência me faz ver junto com as pessoas que eu amo, que eu gosto, ver as coisas boas acontecendo, me faz celebrar, faz um ajudar o outro. E aí o que acontece? A gente diz, não, eu me basto, eu consigo. Cara, deixa que eu resolvo isso na minha vida. Quantas pessoas a gente já ouviu falando isso? Ou tu foi ajudar. Provavelmente tu já foi ajudar alguém. E ela falou, não. Fica aí na tua, eu aqui na minha, e eu resolvo a minha vida. Não foi assim que a vida foi criada para ser. Não quer dizer que todo mundo vai se meter na vida de todo mundo. Não. Quer dizer que com sabedoria a gente vai vivendo com dependência a Deus, dizendo, Senhor, a minha vida é tua. Uma vida abundante Deus tem para aqueles que dependem totalmente dele. É isso.
E uma vida de dependência total a Deus vai contra a autossuficiência. A vida abundante que eu creio, a vida abundante que você deseja, ela está no passo de eu me tornar dependente de Deus e codependente dos outros. Não, mas codependência, Anderson, ou codependência, Ander, é ruim, é problemático, emocionalmente problemático. Não é. O problema é quando é uma codependência doentia. Que aí tu vai com traços da sua alma ferido, a pessoa, e ela gera uma codependência, ela gera uma dependência emocional. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu e você precisamos entender que a autossuficiência está nos levando para o buraco. E uma vida plena, uma vida abundante, ela começa no ponto. Qual o ponto? O ponto aonde eu decido. O ponto onde eu digo, eu decido depender de Deus e eu depender dos outros. Então, dependo de Deus, dependo dos outros. Eu faço isso. Quando eu faço isso, as coisas vão acontecer. Agora, mais um outro problema falando disso, para encerrar, tá? Falando aqui, bem sério com você sobre isso. Eu creio assim, como é que eu posso dizer isso? Eu creio que a dependência que Deus exige de nós é um tratamento para o nosso ego, para a nossa alma, para o nosso eu. Porque nós temos a habilidade, nós seres humanos, temos a habilidade de nos acharmos melhor que os outros. E nós temos a habilidade, muitas vezes, de pensar que somos até melhores que Deus. A autossuficiência, ela é uma afronta àquilo que nós dizemos que é a nossa fé. E com esse vídeo, meu amigo, minha amiga, eu quero levar você a pensar. Eu espero que você já tenha pensado até aqui na realidade. Mas eu quero levar você a pensar e refletir na sua vida. Será mesmo que eu estou vivendo baseado no ego? E se eu estou, se eu tenho essa clareza, o que eu preciso fazer agora? O ego é seu inimigo. Lê esse livro, não é um livro cristão, não tem nada a ver com o cristianismo, mas é real, é fato. O ego é seu inimigo. Agora, se eu entendo isso, eu tenho que começar a avaliar. Mas se você diz, não, mas Ander, eu acho que eu consigo aqui ver na minha vida que eu sou mais dependente de Deus do que autossuficiente. Beleza, se você está falando com Deus, agora com os outros. Qual foi a última vez que você pediu ajuda? Não sei se já aconteceu com você, aconteceu comigo essa semana. Estava uma situação me incomodando e uma pessoa que eu gosto muito me mandou um WhatsApp e eu rasguei o coração para ela. Rasguei o coração para ela e falei realmente como eu estava me sentindo, como estava a situação toda. Eu falei, não é do meu feitio fazer isso. Depois que eu falei, a pessoa demorou para me responder. Eu até falei com a Stephanie, eu falei assim, poxa, acho que não devia ter falado essa coisa. A gente sempre fica achando que nós não deveríamos compartilhar as nossas dores, os nossos problemas, as nossas situações, porque a gente pensa assim, o que a pessoa vai falar? É o ego. É o ego gritando lá dentro, não, o que a pessoa vai dizer? A gente quer mascarar alguma coisa da nossa vida porque a gente pensa assim, cara, o que o outro vai dizer? Mas na realidade, quando nós vivemos junto com pessoas, o falar nos ajuda. O que fala, um princípio, o confessar cura. Quando a gente expõe, quando a gente fala. Mas por que a gente não fala? Porque o ego está falando mais forte, a autossuficiência. Se eu revelo uma fraqueza para alguém, eu vou estar mostrando que eu não sou autossuficiente, que eu não consigo resolver os meus próprios problemas. Você não precisa resolver todos os seus problemas. Tem pessoas à sua volta que podem te ajudar. Tem Deus que pode te ajudar, que vai te ajudar se você buscar. Isso é um princípio, é uma promessa dele. E você também tem que estar aberto para ajudar as outras pessoas. Mas porque muitas vezes a gente diz assim, não, eu sou autossuficiente, então não me incomoda com os teus problemas. Resolva os teus problemas que eu resolvo os meus. É verdade ou não? Porque a gente muitas vezes acha assim, não quero me envolver. Só que existe um grande poder na codependência. Quando eu ajudo alguém a resolver um problema, eu estou, primeiramente, aprendendo com aquilo, sem mesmo ter passado por aquele problema.
Quando eu me importo com alguém e auxilio alguém numa situação, eu estou também dedicando, então eu estou plantando algo e eu vou colher. E não existe maior network. Todo mundo fala de networking aqui. Eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. Todo mundo fala de networking, mas não existe maior network de ajudar uma pessoa. Você entra num nível de profundidade, de relacionamento, de doação e de reciprocidade que não tem como explicar. Então eu quero falar para você o seguinte: abandone a autossuficiência. Ela está te levando para o buraco. Abandone a autossuficiência. Ela está fazendo você perder uma vida abundante. Abandone a autossuficiência porque ela é pecado e ela está te afastando de Deus, da intimidade com Deus. Abandone a autossuficiência. Reconheça ela agora e fala assim: eu decido hoje. Eu vou abandonar isso porque eu quero viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida satisfatória. E mesmo em meio ao caos, eu sei que eu vou ter a ajuda de Deus e eu vou ter a ajuda dos outros. Porque eu sou uma pessoa com o coração e a mente aberta para buscar ajuda e dar ajuda. E isso é um processo que eu falo que leva a gente a evoluir, a crescer de fato. Abandone isso, rompa com isso na sua mente. E eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que vai ser incrível demais. Eu quero pedir para você uma coisa. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Você chegou até aqui. Se você chegou aqui, eu quero te dar os parabéns na realidade. Também comente aqui abaixo aquilo que você entendeu, aquilo que chamou sua atenção nesse bate-papo que a gente teve aqui. E compartilhe com os amigos esse vídeo, né? E eu tenho certeza que vai te ajudar muito mesmo. Então, até mais, uma vida abundante para você, para nós, e Deus é contigo, pode ter certeza disso.